Olá, olá, olá. Boa tarde a todos que estão aí me assistindo. Eu sou a professora Priscila Mori, sou professora da instituição da Uninorte, sou professora da Escola de Saúde e hoje é um dia muito especial para a instituição, porque é o Dia da Terra. Hoje, 22 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Terra. E para este dia a instituição preparou um projeto muito bacana, é um projeto que faz parte do nosso calendário, onde esse dia nós tratamos temas relacionados às questões ambientais e às problemáticas ambientais e de que forma nós, enquanto seres humanos, podemos melhorar, né, e transformar as nossas atitudes e posturas em relação ao planeta como um todo. Não só a natureza, que geralmente nós temos esse pensamento de, ao falar sobre meio ambiente, pensarmos em árvores ou animais ou fauna e flora, mas não, precisamos nos envolver mais enquanto seres humanos e sentir que pertencemos ao todo, né? Então este é um projeto que faz parte do calendário de responsabilidade social da instituição, tá? É um projeto, é um movimento muito pertinente para o momento que nós estamos vivenciando. Então, assim, eu fico muito grata em fazer parte da Uninorte, uma vez que eu sou uma professora que trabalho com as questões ambientais e ver que a instituição também pode oportunizar projetos como esse para que todos possam se envolver, é muito grandioso, né? E para este dia, especificamente hoje, dia 22 de abril, nós temos duas lives importantíssimas. Então, a primeira é comigo, tá? E nós teremos uma convidada que reside em São Paulo, no estado de São Paulo, que é a professora Cláudia Saleme. A professora Cláudia Saleme, ela é professora de pós-graduação na área da saúde e meio ambiente, é executiva de sustentabilidade, professora indígena, é formada em gestão ambiental e atualmente é mestranda em saúde pública, né? Então nós vamos ter essa oportunidade de um diálogo muito ativo, tá, com ela. E já ela vai estar entrando para estar falando e dialogando. Então vamos lembrar que nós temos o blog, tá? A Uninorte fez um blog sobre o Dia da Terra, o Dia Mundial da Terra. Oi, professora Cláudia, seja bem-vinda à nossa live, onde nós vamos poder estar falando um pouquinho sobre este dia tão importante, né, que é o Dia da Terra. E vamos falar, principalmente ou mais especificamente na nossa live, sobre o impacto de posturas e atitudes frente a mudanças climáticas. Que nós sabemos que as nossas atitudes, elas refletem de forma positiva ou negativa no planeta Terra, né? Principalmente na nossa relação com o outro. E aí, para iniciarmos, eu vou iniciar lhe fazendo um questionamento, que é como hoje nós comemoramos o Dia da Terra. Algumas pessoas perguntam muito sobre como surgiu essa comemoração e o seu contexto histórico, porque nós sabemos que para a educação ambiental e as questões ambientais, nós temos um contexto histórico até chegarmos neste dia tão importante. Então, eu gostaria de saber da senhora como que surgiu essa comemoração e esse contexto histórico sobre o Dia da Terra. Boa tarde, professora Priscila, a todos que estão nos ouvindo. É uma honra grandiosa receber este convite da instituição Uninorte de Manaus, porque quando você falou na abertura sobre o projeto de responsabilidade social da instituição, eu fico assim muito feliz com isso, porque nós necessitamos desenvolver, né, maiores e melhores projetos nas ações de responsabilidade socioambientais. Então, parabéns à Uninorte por essa iniciativa e por estarmos aqui nesse momento maravilhoso. E as pessoas também que estão nos ouvindo. Então, muito obrigada. Quando nós falamos do Dia da Terra, realmente existe um conceito histórico. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu já sei que o nosso tempo vai ser super corrido. Mas, antes da década de 70, alguns países já simbolizavam e se preocupavam em comemorar o Dia da Terra, da sua forma, da sua maneira, na sua nação. Mas no início já de 1970, um norte-americano, um senador norte-americano, o senhor Nelson, ele já declarou
né, como Dia da Terra, o dia 22 de abril. E por que isso? Porque já existiam vários grupos no planeta com as preocupações que hoje já são bem maiores, mas as preocupações de como mitigar ações humanas em relação à Terra nos seus aspectos para as futuras gerações. Então, isso foi feito nos anos 70, mas impressionante é que só em 2009 a ONU, a Organização Mundial de Saúde, ela declara realmente o Dia da Terra como 22 de abril, que é o dia de hoje. Então, assim, quantos anos se passaram e muitas pessoas até hoje não sabem, não entendem todas essas questões históricas, né? Mas é um fato interessante isso. É uma questão muito recente, né? Vamos falar assim, é um bebezinho que ainda está caminhando nessa construção e percepção de como nós precisamos transformar realmente as nossas atitudes e comportamentos frente às mudanças climáticas e a todas essas questões ambientais, porque quando nós falamos em educação, quando nós falamos em economia, quando nós falamos em política, quando nós falamos em cultura, quando nós falamos em diversidade, acessibilidade, tecnologia, nós falamos em meio ambiente. Mas algumas pessoas não têm essa percepção de uma forma holística e acabam minimizando as questões ambientais apenas para datas comemorativas ou somente para uma prática ambiental. Um exemplo é a reciclagem. Então, dentro de uma sala de aula, eu trabalho a reciclagem e acho que eu estou trabalhando educação ambiental. E não, né? É um engano. Na verdade, você está fazendo uma prática de educação ambiental. Mas para trabalhar a educação ambiental, como você falou, além de ter todo um contexto histórico, tem todo um contexto de aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, tecnológicos, enfim. Então, é maravilhoso poder estar compartilhando essa live aqui com você, professora. E eu quero deixar um recadinho para quem está nos assistindo, que se você tiver dúvidas, perguntas, questionamentos a respeito sobre o assunto do Dia da Terra, você pode estar acessando o nosso blog, que está lá no feed, o endereço do blog, ou você pode estar deixando comentários, tanto no feed quanto por mensagem na nossa rede social, aqui o Instagram da Uninorte, que estaremos respondendo com certeza. Tá? E aí, professora, falando um pouco, né, sobre essa questão do contexto histórico, e quando nós falamos de terra, né, nós vamos refletir de que terra podemos falar. Pensar e refletir sobre este tema. E os ecossistemas, então, como eles estão relacionados? De que forma, de que maneira? A senhora poderia abordar um pouquinho? Claro, assim, de que visão, né? Depende muito da fala que você discorreu há pouco. Você falou dessa relação de postura um pouquinho também. Mas de que terra que nós podemos falar? Se formos pensar, enquanto sistema solar, o nosso planeta Terra, o terceiro planeta desse sistema, e aí vem assim aquela memória da nossa infância, né? Vendo o desenho do planeta, ali é um planeta. E o que o ser humano entende? Muitos de nós percebemos que está tão distante, e aí enxerga o planeta lá no sistema. Não, mas não é para mim, eu não me sinto inserido nele. E você usou uma fala muito importante, até porque eu sei que você é uma autora no Brasil desta palavra de pesquisa chamada pertencimento. Então, a pessoa não se sente pertencente a esse planeta, né? Quando nós percebemos, quando visualizamos o planeta enquanto sistema solar. Mas de que outra terra eu posso falar? Então, o primeiro princípio é eu estou dentro do planeta. Eu faço parte, né? Eu estou inserida. E aí eu consigo já começar a mudar a minha forma de entendimento, seja a minha forma intelectual, seja a minha forma psíquica, seja a minha forma mental. Então, de que terra eu posso falar? Falo da Terra enquanto planeta, eu falo da Terra enquanto a palavra que veio do latim, e que só foi introduzida na nossa língua portuguesa no século XIII. Então, assim, a palavra em latim, ela vem de uma deusa romana com seu significado de fertilidade. E é interessante isso, né? Bonito, porque se formos olhar o planeta fornece, é tudo fértil, né? A Terra ela é fértil.
Todos os recursos existem para a nossa sobrevivência. Se eu for um pouco mais fundo e olhar na perspectiva da psicologia ambiental, eu vou ver essa terra, né, essa palavra, esse planeta, mas como lugar. E que lugar é esse? Se eu andar um pouquinho mais e olhar na perspectiva indígena, a palavra terra tem o significado da aldeia, né? Do povo, do que eu vivo, né? Do solo. Então, a palavra terra ela é tão profunda em seus aspectos, né? Em seus mecanismos visíveis e invisíveis, tangíveis e intangíveis, que é profundo. Então, de que terra que nós vamos falar? Hoje, nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Né? Então, acho que é nesse contexto que a gente vai estar caminhando aqui. Tá. Então, muito interessante, né, professora, falar dessa questão da terra enquanto lugar. Porque quando você fala hoje é o Dia Mundial da Terra, e aí para muitos essa terra se torna muito distante, é algo que ele não imagina e não se sente pertencente. Mas quando você traz esta terra a partir das realidades e vivências desse indivíduo e trabalha as suas experiências, se torna palpável, é algo que se torna mensurável. Então, a partir disso que a senhora falou, quando você fala, professora, terra enquanto lugar, você pode comentar um pouquinho mais sobre essas questões? Claro, o que é esse lugar? Que é isso que você falou, o que é esse lugar? Então, vamos trazer para o micro, né? Não vamos olhar a terra no seu macro, mas trazendo para o micro, que a minha existência é hoje. Onde é que eu estou? Então, Cláudia, você, Priscila, você, aluno, você, amigo, amiga, filho, pai, eu. Então, nesse microcosmo do eu enquanto pessoa, esse lugar que eu tenho a terra, eu estou inserida em um lugar chamado terra. E o que eu faço nela? Nesses momentos que me são concedidos? Eu brinco, eu trabalho, eu vivencio, eu tenho minhas ações profissionais, minhas ações familiares. Então, quando eu trago para esse micro, vai fazer tudo aquilo que você ainda falou, né? Da postura, do entendimento, do dia a dia, do que eu faço. E uma coisa que é interessante é assim, a Terra, o planeta em si, ao ser desenvolvido e criado para nós, seres humanos, existem seus sistemas, não é? Seus ciclos. Não vou entrar em todos eles, né? Mas o ciclo do oxigênio, o ciclo do hidrogênio, Água. o ciclo do hidrogênio, o ciclo da água. Então, existem seus ciclos, seus sistemas, suas redes. Se nós só pegarmos esses três e trouxermos para a nossa vida, para esse nosso lugar, esse nosso espaço, a gente observa que se eu for falar do corpo humano, eu tenho os sistemas, não é? Dentro do corpo humano. Se eu for falar que eu tenho ciclos de amigos, eu tenho ciclos na minha vida enquanto pessoa. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui com a Uninorte, que é essa live, né, tecnológica, é uma rede. É uma rede de comunicação. Então, é como se nós, seres humanos, pegássemos, copiássemos tudinho que a Terra nos oferece, a Terra enquanto planeta, essa Terra enquanto ser vivo, nós simplesmente copiamos, professor, e trazemos para o nosso cotidiano essa relação. Né? Essa relação. E essas estruturas são em formas da nossa vida que a gente faz no cotidiano. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Por isso que é necessário, em algum momento, o ser humano refletir um pouco, pensar, puxa vida, então, quer dizer, eu sou uma terra, eu sou a terra. Né? Não é a terra distante do planeta lá, não é o dia da terra. Não precisaríamos comemorar o dia da terra, não precisaríamos. Nós que somos da área ambiental, pensamos assim. Mas, ao mesmo tempo, se nem isso fazemos, como está o sentimento de gratidão pela vida, não é?
Muito interessante, exatamente. E temos autores, inclusive, que trabalham com pesquisas relacionadas a essa relação que nós temos com a Terra. Capra, por exemplo, é um autor, né, que trabalha muito essa questão de teia da vida. Maravilhoso. Ele fala sobre essa teia da vida, Exato. onde ele fala que todos nós estamos conectados uns aos outros, né? E Sim, com a natureza. Então, podemos até perceber isso nesse momento que estamos vivenciando de distanciamento social, de isolamento social, mas precisamos lembrar que ao falarmos de terra, e nós estamos imbuídos e incumbidos, né, neste dia tão importante enquanto seres humanos, e que a nossa relação não parou, né, apesar de estarmos distantes socialmente, mas as nossas relações afetivas, as nossas relações emocionais, sociais, elas se dão em um outro nível, mas ainda assim acontecem de maneira é ativa e verdade. participativa e colaborativa. Então, não apenas indivíduo, mas indivíduo-ambiente, porque o meio ambiente ou o ambiente, ele começa dentro do nosso lar, né? E Exatamente. isso é muito interessante. É esse Ah, significado profundo do ambiente, né? isso. E aí, ao falarmos, professora, sobre terra, né, maximiza muito o assunto. E É. aí nós temos perfeição da gravidade, rotação, campo magnético, dentre outros. Qual é a sua visão em relação a esta Terra, que é tão grande para todos nós e, como a senhora falou anteriormente, ela nos dá a possibilidade de sobrevivência, ela nos oferece diariamente recursos, né, para esta Sim. sobrevivência. Então, qual é a sua visão em relação a isso? Olha, é bem simples, né? Todos os dias, vou fazer assim uma explicação que eu acho que fica acessível para todos em forma de compreensão sobre esse assunto. Nós nunca, em nenhum momento, pouquíssimos seres humanos levantam de manhã e ficam preocupados se a Terra continua com seu processo giratório de rotação. Pouquíssimas pessoas se perguntam de manhã cedo assim: Oi, Terra, você vai ter a produção hoje magnética para nós? Olá, oxigênio, eu preciso respirar. Alguém está preocupado? Talvez agora, nesse momento, né? Mas a gente entra isso depois. Mas ninguém levanta de manhã cedo ou vai dormir à noite questionando se o planeta Terra, se o sistema solar, se toda a sua estrutura das suas camadas estão em perfeito estado ou precisa mudar. Porque já é, de fato, o planeta ele segue regras, não é, professora? Então, existem regras que são invisíveis aos nossos olhos. Então, falar do magnetismo, falar da rotação, falar do oxigênio. Então, existem regras. E essas regras são severas, existem os princípios divinos, paulatinamente. Então, não haveria vida humana se essas regras e se esses princípios seguisse o seu fluxo natural como acontece. Né? Então, quando a gente pensa nessa diferença, meu Deus, eu então sou um ser humano que eu levanto preocupado com o meu trabalho, com o que eu vou ganhar, com o que eu vou produzir, e o planeta está aí, está caminhando, né? A terra linda e maravilhosa continua. Então, eu preciso trabalhar um pouco esse conceito na minha cabeça enquanto ser humano. Né? Senão eu fico desse tamanho, né? Eu começo a desaparecer. Certo, Né? muito bom. Quando falamos justamente sobre essas questões de iniciarmos no nosso, né, em casa, no ambiente de trabalho, essas mudanças de posturas e atitudes, sabe-se que existe uma agenda da ONU, né? E essa Sim, agenda trabalha 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde um especificamente é sobre mudanças do clima. E eu sei que você, professora, trabalha com esses objetivos aí no estado de São Paulo. A instituição também trabalha, faz um trabalho lindíssimo a partir destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos professores ativos e participativos dentro de programas de responsabilidade social, e aí insere-se a questão ambiental. Mas eu gostaria que a senhora comentasse um claro. pouco, porque eu acho importante trazer essa questão da agenda da ONU Claro. Sim, para
para que haja essa percepção que todos trabalhamos colaborativamente em prol, né, de uma prosperidade humana e ambiental. Exato. Professora, várias conferências internacionais no mundo aconteceram e eu não vou entrar nesse histórico. Nós tivemos várias agendas, né? Tivemos a conhecida, famosa Agenda 21, né? Os ODMs, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nos anos 2000, e agora entramos em 2016 nessa nova agenda planetária, que é a Agenda 2030. Então, o nome 2030 é porque ela segue, né, o seu rumo, suas metas, objetivos, estratégias até o ano de 2030, e a partir daí vamos ver qual nova agenda a sociedade ditará para o futuro. Porque essa agenda não foi criada pela ONU, isso é muito importante falar, é uma agenda onde hoje nós tratamos, né, prosperidade para o planeta e para as pessoas, com parcerias e cultura de paz. Esse é o símbolo da Agenda 2030. Né? E o que é interessante nessa conexão dessa nossa fala do planeta Terra é perceber que essa agenda está sendo trabalhada nos 3 setores, setor público, privado, né, e instituições e sociedade civil organizada, no mundo inteiro, em mais de 193 países. Né? E é uma agenda gratuita para todo mundo trabalhar, mas que busca essa conexão dos 5 P's. Prosperidade para o planeta, pessoas com parcerias e cultura de paz. Dentro dessa perspectiva da agenda, nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, tem vários. Dentro de cada um, suas metas. Suas especificidades, né? Isso. Mas, especificamente, o 13, né, ele fala isso que nós estamos abordando. Que é ação concreta. Como eu posso fazer para melhorar o clima? O clima, seja regional, seja municipal, seja planetário, seja local, no meu bairro, na minha instituição. Então, como eu vou trabalhar a resiliência? Né? Se houver um desastre ambiental, certo? Como eu vou fazer? Quais são os métodos que eu vou utilizar? Então, cada grupo pode fazer da sua forma. Essa agenda, ela simboliza os 17, ela fornece as metas globais, mas são metas globais, não são metas locais. Então, o Brasil já desenvolve suas metas brasileiras, nacionais, mas cada um pode fazer a sua. Então, cada instituição, não é, professora? Cada instituição, cada empresa, cada pessoa na sua casa pode desenvolver atitudes que possam melhorar o clima. Aqui no Amazonas, né, as pessoas têm costume de falar é muito quente, a gente sofre muito pelo calor. E aí a gente começa a perceber que cada ano essa questão de mudanças climáticas, essa mudança, essa transformação do clima, ela tem sido mais forte. Em São Paulo também, né? É possível observar isso através de jornais e notícias, que em São Paulo vocês também têm essa questão muito forte de mudança climática. E que isso tudo deve-se em algumas posturas nossas diárias, consumo excessivo, né? A forma como nós descartamos os nossos resíduos, porque não existe lixo. Essa cultura do lixo, ela precisa ser ressignificada em algum momento. Quantidade de energia elétrica que nós estamos consumindo de forma errônea, ou seja, muitas vezes nós desperdiçamos energia elétrica, né? Combustíveis fósseis. Então, hoje, qual é a cultura do Brasil? Nacionalmente. A cultura do Brasil é uma família de 3 pessoas, 3 carros na garagem. Né? E aí nós conseguimos observar a questão do consumo excessivo. Você não pode trocar, de repente, um carro. Em um carro não cabem as 3 pessoas. Então, assim, são costumes que se tornaram enraizados. Né? Nós sempre precisamos de mais do capitalismo, do dinheiro. É sempre essa visão financeira e econômica. Então, eu acredito muito que esta questão também da pandemia vem ressignificar esse nosso olhar para uma visão mais altruísta.
Pensar no Perfeito. próximo, olhar para o próximo e trabalhar pelo próximo. E dentro da educação, nós professores estamos sentindo isso, que é ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, que é um processo tão rico e que não deixa de ser tão rico por usarmos acesso remoto, né? Então é uma maneira de reaprendermos, de ressignificarmos essas questões. E aí, professora, falando um pouco sobre a palavra terra, você já até falou um pouquinho, né, de como que surgiu a palavra terra e o seu significado, mas assim, num significado mais amplo de mudanças de atitudes em prol de melhoria do planeta, quais hábitos e valores humanos nós podemos trabalhar? Se formos pensar hábito, né, professora? Tem um provérbio oriental que diz que nós vamos levar uma década para mudar um hábito. Imagina que tempo que nós temos, não é? Eu já sou vovó, então é assim, eu quero acelerar a minha mudança. O que eu posso fazer? Então, mudança de hábito precisa ser construído e diariamente. Então, eu vou pensar em que hábito, e você até comentou sobre os resíduos. Eu desperdiço muito. Como eu posso melhorar o desperdício? Como eu posso melhorar a economia? Como eu posso melhorar a minha conta de energia elétrica? Né? Diminuir esse desgaste todo? Como eu posso dar, na verdade, a carona solidária no meu bairro? Não é? Levar os jovens. Quantos alunos nós, professoras, na universidade, saímos e nem sequer oferecemos carona para os nossos jovens? Né? Então, é postura, não adianta. Precisa mudar hábito e trabalhar valores. Precisa colocar isso em uma balança. Né? E existem valores que são formidáveis e que não tem como ficar sem trabalhar, porque senão nós vamos continuar daquele tamanho até desaparecer. Qual é a marca que nós estamos deixando para essa nova geração? Então, tudo isso que está acontecendo é uma grande oportunidade de mudança. Oportunidade de mudança. De construir valores éticos, morais. Então, eu vou mudar o hábito do desperdício? Ótimo. Eu vou melhorar um pouquinho que seja o hábito que eu tenho de criar intriga? Eu vou melhorar o hábito que eu tenho de julgamento? Muito importante. De brigar desnecessariamente com alguém? Porque está tendo muitos conflitos também agora. Né? E se eu for levar para os valores? Né? São muitos valores, mas eu sinalizei 5. Segundo Antônio Crash, ele é formidável. Ele fala de 5 valores importantíssimos. Tá? Desde 1995, ele fala: se trabalharmos ação correta, verdade, paz, amor e não violência, trabalhamos grandes valores. Então, se eu falo da verdade, então, na forma intelectual, nós, como acadêmicas, intelectualmente, eu preciso trabalhar a verdade. Verdade dos fatos, verdade das ações. Quando eu trabalho a verdade, eu trabalho uma ação correta. Então, a ação correta, ela é a parte física. É a forma com que eu determino a ação, a verdade. Quando eu levo para a paz, eu trabalho o meu aspecto mental. Então, eu tenho paz na minha mente. Quando eu trabalho o amor incondicional, o amor humanitário, e eu estou vendo muito isso acontecendo, eu estou trabalhando a forma psíquica. E quando eu trabalho a não violência, eu atuo no campo espiritual. Então, Crash, ele fala claramente que precisamos trabalhar. E quando trabalhamos esses valores, nós entramos na sintonia da coexistência com a Terra, de tudo que você falou, da ressignificação de postura, e dessa forma a gente consegue avançar, evoluir como ser humano, porque a Terra está aqui, está aí, estamos dentro e vamos fazer o melhor. Mas eu preciso parar e pensar sobre isso. É cada um. E é muito interessante você abordar essas questões dos valores, e aí eu vou trazer para a Uninorte enquanto instituição, porque ela é uma instituição que trabalha muito essa questão de valores dentro da sala de aula, em projetos, e nós temos em cada primeiro período uma disciplina
que abrange a todos os cursos, a todas as nossas áreas, que chama-se Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Dentro dessa disciplina, né, o nome já diz Desenvolvimento Pessoal. Muitos alunos questionam, mas eu preciso aprender a me desenvolver? O que nós precisamos entender é que todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento pessoal ao longo da vida. E se nós não temos essa prática diária, e se nós não paramos um pouco e refletirmos sobre as nossas questões de inteligência emocional, não só cognitiva, porque o meio ambiente, ele não é só questão cognitiva ou ciência, ele também tem as questões emocionais, as nossas relações intrínsecas, os nossos sentimentos mais profundos vão refletir, né? Tanto para o mercado de trabalho, enquanto indivíduos, tanto para a nossa relação pessoal, enquanto família, ou para a nossa relação profissional. Então, assim, é uma disciplina que eu costumo dizer que ela não abrange só o indivíduo enquanto ele, de forma egocêntrica, mas ele abrange o todo. Então, oportuniza o professor falar de meio ambiente, de sociedade, de cultura, de como esse indivíduo vai lidar com todos esses aspectos. É uma disciplina fantástica. Eu me apaixonei por essa disciplina. E transforma não apenas o aluno, mas o professor também. Porque nós vamos nesse processo de ensinar e vamos aprendendo no caminho e no percurso. Então, quem mais aprende somos nós, né? É verdade, professora. E nesse caminho de desenvolver pessoalmente alguém ou um indivíduo, especificamente dentro de um curso, nós acabamos trabalhando todos esses aspectos tão importantes para o planeta Terra. E aí nós precisamos perceber isso. Então a Uninorte traz isso de uma maneira muito ativa, muito colaborativa, muito dinâmica no seu processo de ensino-aprendizagem e que eu consigo me apaixonar todos os dias pelo fato de estar como professora por essas questões que são muito ativas na instituição. Falando sobre essa questão ainda do Dia da Terra, professora... Só um minutinho. Eu fico feliz com essa sua colocação como docente, porque você vem de uma outra geração da minha, então, assim, fico muito feliz. Sou jovem, né, professora? Eu sou jovem, pode falar. Eu sou jovem há mais tempo, viu, professora? Eu sou jovem há mais tempo. Então, assim, fico também entusiasmada com a Uninorte, que está aí, porque eu também sou professora no norte do Brasil, também aí, né, em Manaus e no EAD, puxa vida, estou hoje em São Paulo e recebo o convite da Uninorte de Manaus para fazer essa live no Dia da Terra. Então, só o fato do convite, eu percebi que na sua forma estrutural acadêmica de responsabilidade, ela já traz essa marca. Essa marca, essa força. Para uma instituição, sim, tá? Sim. Isso é muito importante. Parabéns para vocês. Obrigada, professora. Este momento que nós estamos vivenciando no planeta, onde acredita-se que a Terra precisou parar diante da pandemia do Covid-19, nós percebemos transformações positivas em algumas áreas. A senhora poderia citar algumas? Ou especificamente na área da educação, na área da saúde, que é a sua área de pesquisa? Sim. Nós percebemos, primeiro, não foi o planeta que parou, não é? Então, assim, o planeta não parou. O planeta continua com toda a sua estrutura, fornecendo tudo que nós precisamos. Mas nós, seres humanos, empresas, indústrias, mercado, nós precisamos pausar. Não foi parar. Nós precisamos... Foi necessário dar uma pausa, foi necessário alocar sentimentos, posturas e organizar a parte psíquica, intelectual e mental. E antes dela, essa parte que eu falei dos princípios da espiritualidade, porque quando a gente fala na espiritualidade, a gente não está falando de religiosidade, isso é muito importante. São coisas diferentes e precisam ser ditas para as pessoas neste momento. E está acontecendo uma união de povos. Muitas pessoas podem falar, não, está tendo briga, está tendo isso, está tendo... Mas isso é normal, isso faz parte da humanidade. Mas nós percebemos que, diante dessa pausa, né,
muita coisa tem acontecido de bom. A própria natureza está mostrando que está sendo Sim, maravilhoso para ela, né? Em ela está se vários locais do recuperando. planeta, até no Rio de Poluição, Janeiro, vários degradação. rios, né? Agora, se pensarmos também, professora, de uma outra forma, eu recebo muitas palavras, muitos comunicados dos alunos e ex-alunos dizendo assim, professora, a senhora acredita que para mim está sendo ótimo, porque eu consegui economizar R$ 500, eu consegui economizar R$ 1.000. Eu falei, mas como você economizou R$ 1.000? Ah, porque olha, eu já não estou gastando tanto assim, não estou comprando tanta roupa, tanto sapato. As pessoas estão percebendo que conseguem Percebendo viver com menos, com conseguem qualidade. viver com menos. Com a mesma, talvez com a qualidade até melhor, porque está aprendendo a fazer comida em casa. Né? Alguns estão indo para o fogão e ainda colocam os maridos para trabalharem. Isso E é os filhos estão maravilhoso. maravilhoso, porque você trabalha o quê, professora? A Relação. harmonia familiar. Nós mulheres, nós estamos num processo que a gente não tem tempo de cuidar da casa, dessa casa-terra, dessa terra. Essa terra que a gente vem falando, pequena que é a nossa terra, que é a nossa casa, que é o que o indígena fala, nossa aldeia, nossa convivência, nosso espaço. Esse nosso lugar tão precioso. A gente não cuida. Então, esse momento é o reaprendizado desse cuidado, porque eu espero e acredito que todos possamos sair um pouquinho Melhor. melhor, um pouco diferente, né? Um pouquinho diferente desse processo. E é um processo, a gente está aprendendo a amar a casa. A casa, com todos os seus aspectos positivos e negativos, né? Todos eles. Então, quem tem animal cuida melhor, quem precisa limpar, lavar, o armário que eu deixei de arrumar. Quantos anos eu não organizei meus livros? Eu nem sei quantos livros tenho. Eu estou conseguindo conviver com meu pai, com a minha mãe, estou falando com eles. Tem tantos filhos falando assim para mim, professora Cláudia, eu não sabia que eu amava tanto meus pais. Então, eu fico muito emocionada com isso. É. De E se não, perceber, não é? Que é o momento da com transformação humana. certeza. Se não soubermos lidar com essas questões que começam em casa, como poderemos falar sobre ambiente, natureza, né? Como podemos falar de terra? Porque a terra começa em nós, enquanto indivíduos. Então, eu sempre costumo falar para os meus alunos: está estressado, está chateado, senta, respira, toma um chá. Essa transformação tem que começar em nós. É muito difícil, porque algumas questões são enraizadas, alguns indivíduos nascem com algumas características mais fortes, mais racional, outros mais emocional. Mas isso é fundamental. Trabalhar sentimento, que é um aspecto intangível, que é um aspecto subjetivo, que é algo que você não enxerga, mas você sente, é fundamental para saber lidar com a nossa terra, para saber que atitudes e comportamentos nós vamos ter a partir de agora, que sejam melhores para a natureza e para as pessoas. Porque, mais uma vez, eu preciso falar de maneira importante que nós somos parte, que nós pertencemos a esse todo. Né? Porque o ser humano ele tem mania de olhar de uma forma muito utilitarista. Só vou usar porque eu preciso, só vou usar para minha sobrevivência, só vou tirar, só vou tirar. E aí nós vamos degradando com uma força maior, o impacto que se gera é muito maior em relação ao nosso planeta. Então, realmente, esse dia ele é um dia especial para todos nós que estamos trabalhando na área, mas para todos os seres humanos deste planeta, né? Que nasceram, que cresceram, as nossas crianças que estão nesse momento aprendendo as questões ambientais. Eu vejo muita transformação na educação enquanto ensino infantil, então eu tenho certeza que tem alguns professores que estão assistindo e que trabalham com crianças pequenas, e para mim é uma honra falar de crianças pequenas, porque crianças pequenas não são o futuro, elas são o presente, e elas agem, elas agem transformando a sociedade de uma forma muito ativa. Então, a esses professores, eu os reverencio aqui. Reverencio também a todos os alunos que estão neste momento
conosco e ativos, resilientes, com foco na educação, porque falar de Dia da Terra também é falar de educação. A educação transforma as vidas das pessoas. Transforma. Quando eu falo de educação, eu fico emocionada, porque a educação, ela é uma via de contribuição para mudanças de atitudes e de comportamentos. Então, o que a Uninorte faz é levar a educação, o que a Uninorte faz é construir sonhos. E nada mais importante do que estarmos falando nesse Dia da Terra sobre os sonhos. Porque as pessoas acham que a pandemia veio para destruir sonhos. Não, ela não veio. Ela veio para ressignificar, para transformar de uma maneira mais positiva e melhor. E aí é esse olhar que nós temos que ter em relação à Terra, que foi justamente o que você, professora, falou. Como vamos sair desse momento? Precisamos sair desse momento pessoas melhores. Tanto Mas profissionalmente... Pois é, professora, mas é uma escolha individual. Individual. Exatamente, tá? Individual. Então, ela não pode ser imposta. A pessoa não. precisa perceber. Ela é individual. Mas é importante. Sentimentos não são. Sim, com certeza. Nós estamos encerrando. A gente tem quantos minutos ainda? Vamos só fazer o nosso fechamento, tá? Nós temos mais uns 5 minutinhos. Ouvimos, então, tivemos esse rico diálogo. Foi maravilhoso. Gostaria que você nos passasse uma dica de alguma atividade ou de alguma contribuição coletiva para os nossos alunos, para os nossos professores, nossos coordenadores, todos que estão trabalhando ativamente aí nesse processo de transformação social, ambiental, tá? Professora, por favor. É uma delícia, né? Poder fazer uma atividade assim na live, mas vamos lá. Talvez eu não consiga passar da forma tão simples, mas os alunos vão poder... se comunicar com a própria instituição e comentar e mandar seus relatos de experiências, que eu acho que é isso que nós precisamos, né? Lá no blog, só um minutinho. Lá no blog vocês poderão fazer os relatos de vocês de experiência, fazer comentários, questionamentos, perguntas. O link do blog, o endereço do blog está no nosso feed, tá? Ou você pode deixar comentários nas redes sociais da Uninorte ou mensagem por privado. Pode falar, professora. Perfeito. Então, nós vamos dar um nome para essa prática, né? Vamos pensar que é proteger toda a vida. Porque é isso Maravilha. que estamos falando do planeta. De que vida e como que eu vou fazer. Então, assim, eu trouxe aqui, né? Vamos ver se você consegue visualizar uma plantinha. Tá. Consegue? Muito Sim. bem. Então, aqui é bem pequenininho, um vasinho, né? Com uma plantinha, a terra. Qual é a prática? O segredo da prática, professora, e quem está nos ouvindo, consegue ver a terra? Né? A gente precisa ter, mesmo que seja pequenininho o vaso, feito de reciclado, uma latinha, aquele elemento, aquela estrutura que você não usa mais para nada, que você quer jogar fora, procura colocar uma terra nela, mas você precisa tocar na terra. Sentir, tem que né? sentir o cheiro da terra. Textura. É uma coisa que é algo fenomenal. É divino trabalhar com a terra. Então, quem não pode estar no parque, quem não tem uma aldeia, não é? Quem não tem um sítio, pega essa terra, esse vasinho, pequeno que seja, e trabalha essa terra. Então, você pegou, você sentiu o aroma da terra, você trabalhou e você plantou. Ah, Cláudia, o que eu vou plantar? Você escolhe o que você vai plantar. Aqui, por exemplo, eu vou tirar aqui para vocês verem a raiz do coentro. Né? Quando você tira, quando você tira a raiz, o que é a vida? A vida não é o que a gente vê por fora. A vida é o que a gente vê, ou melhor, é o que a gente não vê, é o invisível. É o intrínseco, que é essa raiz. Então, essa raiz é que traz a vida. Se a minha plantinha, se a minha semente brotar, eu consigo perceber através das flores, das folhas, do fruto, minha essência. Então, o exercício que a gente vai passar é que cada um procure fazer seu vasinho. Tira foto.
Isso, tira a foto do antes. Só que não é só tirar foto e pegar a plantinha e largar aí, na janela. E também encher de água aqui, porque senão vai apodrecer a raiz. Você tem que colocar água embaixo para a raiz se aprofundar, se fortalecer, certo? E assim nós vamos nos fortalecer enquanto pessoas. Mas todo dia você vai ter que escrever. Então, um relato pode ser uma prática de 10 dias ou de 21 dias. E você vai colocar lá, prática proteger toda a vida. Eu, fulano de tal, peguei uma semente assim, coloquei no vasinho. Agora você tem que cuidar, você tem que olhar. Se você chegar para a planta, para a sua raiz e falar, ai, que raiz chata, ela não aconteceu nada, ela está morrendo, mas não é a raiz, não é a planta, é você que é o problema. Tá, professora? Então, nós vamos treinar nossa essência de ser humano. E nossa relação com o ambiente, né? Relação com o ambiente. E isso é muito bem explicado em uma agricultura chamada agricultura Yoko, que trabalha isso, trabalha postura, sentimento, atitude e alimentação orgânica, então produto orgânico, mas também a imposição da mão de energia positiva. Então, o que você vai fazer com a plantinha? Bom dia, boa tarde, linda plantinha, que terra, olha. Não, você precisa brotar, eu tenho que melhorar como pessoa. Você conversa com a planta. Você vai ali no seu broto e tem o desejo de cuidar. E aí você começa a relatar para nós, nosso tempo está esgotando, você vai relatar, você jovem, aluno, professor, amigo, mãe, pai, põe todo mundo para trabalhar em casa, põe todo mundo para produzir planta, alimento. Não é só ficar comprando, a gente tem que aprender a ter a nossa horta dentro de casa. Dentro do apartamento, eu moro em apartamento em São Paulo. Mas eu preciso trabalhar isso. E aí, os jovens vão nos relatar se foi bom, como foi a experiência, foi positiva, foi interessante. Eu me emocionei, eu não consegui nada. Professora, minhas plantas todas morreram. Vamos recomeçar com o problema. Então, nós estamos tendo na vida a oportunidade de recomeçar. Então, a gente tem que trabalhar muita gratidão uns pelos outros, contribuir com a vida dos outros, porque enquanto nós temos algum alimento, algum trabalho e moradia, muitos não têm nesse momento difícil. Tá? Eu sei que já estamos acabando, então eu quero agradecer muito, professora, por essa permissão, por essa oportunidade de diálogo junto com a Uninorte. Espero em breve estar em Manaus para dar um abraço nos diretores e em vocês, fisicamente falando, não é? Hoje é tudo virtualmente, mas com grandes méritos de aprendizado. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos da instituição a sua participação. Eu acho que foi muito válido e muito importante. Teremos outras oportunidades, com certeza. E aí eu deixo um recadinho para quem está assistindo, que, por favor, vocês façam essa atividade, tirem foto da live, quem participou. E aí, mais uma vez, vocês podem estar lá no blog comentando, compartilhando esses conhecimentos e essas experiências. O sorteio dos kits do pertencimento ambiental e do livro de meio ambiente serão feitos ao final do mês, a partir daqueles comentários do blog. Então, as pessoas que estão participando lá no blog, estão comentando, estão colocando as suas experiências, né? Já está participando do sorteio, tá? Então, sorteios serão feitos, será feito com essas pessoas que já estão participando lá no blog. Se você não participou, não foi lá, é só acessar o link que está disponível no feed da instituição, fazer seu comentário, e eu gostaria que vocês fizessem essa experiência e depois trouxessem esses relatos para a instituição. Acho que será incrível. Porque a questão da planta trabalha justamente isso, essa relação com o todo, relação de sentimento, fisicamente, né? Trabalham vários aspectos tão importantes para a Terra, que nós estamos vivenciando agora, problemas ambientais graves, problemas sociais, problemas culturais, enfim. Como eu já falei aqui no início, pode falar, professora. Gostaria de já contribuir, porque o tempo está encerrando. Esses relatos, fala com a Uninorte, esses relatos, todas essas fotos, isso não pode se perder, professora. Então, vou dar uma sugestão de criarmos juntos aí um e-book, né, virtual,
para que isso fique no registro Muito legal. Vou histórico da passar, com universidade, certeza. Vou passar né? com Então, certeza. vira como um marco desse momento que estamos vivenciando. Parabéns. Agradeço a sua dica e a sua disposição em contribuir com esse tema tão importante. Muito Muito obrigada, professora. Sucesso para todos nós e vida ao planeta, que é isso que ele precisa. Sim, vamos Muito obrigada. trabalhar. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Muito obrigada.